Obrigada, gente. Vocês foram incríveis. E agora eu vou começar com as perguntas, mas antes eu vou fazer minha audiodescrição, que eu esqueci no começo. Eu sou uma mulher branca, cabelos ondulados, visto uma blusa preta, ao fundo tem um guarda-roupa branco e cortinas claras. Vou começar fazendo as perguntas para a Beatriz, que foi a primeira. Uma pergunta da Larissa Alves do Prado. Qual a melhor maneira de abordar esse tema, por exemplo, em uma palestra escolar? Oi, então, obrigada, Larissa, pela pergunta. É importante a gente abordar esse tema de acordo com a idade da criança ou do adolescente, sempre trazendo esse debate sincero e sem infantilizar o assunto. E também é extremamente importante que esse profissional, seja ele o professor, o profissional de saúde, ou até mesmo os pais dessa criança, mas no caso, como você está falando palestra escolar, geralmente quem vai palestrar ou é a professora ou é algum profissional de saúde. Então é muito importante que esse profissional ele esteja sempre atualizado dentro do tema, até mesmo para que ele não corra o risco de que durante a sua palestra, sem querer, ele cometa uma gafe ali e acabe transmitindo algum preconceito ou ressaltando e reforçando algum tabu. Então, é importante que esse debate também seja sempre inclusivo, com todos os gêneros, com todas as orientações, com todas as pluralidades que a gente tem que envolve o ser humano. Então, assim, principalmente se for trabalhar e abordar esse tema com adolescentes, a gente precisa entender que, por muitas vezes, quando tem debates envolvendo a educação sexual, a gente sempre traz os debates voltados para a heteronormatividade, né? A gente sempre ressalta lá a importância de usar preservativo, de prevenir gravidez, como se o adolescente ou o jovem ele só fosse ter relações heterossexuais. E não. A gente sabe que existem diferentes tipos de orientações sexuais e a gente também precisa orientar essas pessoas. A gente precisa orientar os homossexuais a se protegerem, os bissexuais, todas as pessoas, todas as diferentes orientações sexuais e gêneros que existem, eles precisam receber a mesma orientação. Obrigada. E queria agradecer também a Laísa Nascimento pelas falas no chat que a gente estava acompanhando aqui. Muito obrigada, gente. Eu vi que está tendo um debate bem legal aqui nos comentários e queria agradecer a vocês por compor e ajudar a gente aí nesse evento, por participar. Isso é muito legal. Tem mais algumas Cadê? Da Felipe Alfenas. Beatriz, quais os desafios da implementação da educação sexual no Brasil? Oi, Felipe, obrigada pela sua pergunta. Então, os principais desafios são principalmente o preconceito, as crenças limitantes e também o tabu que envolve tanto a educação sexual quanto a sexualidade. Com preconceito, a gente pode falar aí de diversos tipos de preconceito, né? A gente tem os preconceitos que, no caso, são por realmente a falta de informação, às vezes é pela ignorância mesmo da pessoa, ou é só mesmo a maldade, né, de certa forma. A gente também tem o preconceito aí, falando muito do machismo, que os meninos, desde pequenininho, eles são incentivados a ter a sua sexualidade ali ativa e aflorada, e eles são incentivados a vivenciar a sua sexualidade. Eles têm que, desde cedo, namorar, eles têm que pegar todo mundo, eles têm que ser sexualmente ativos, eles têm que sempre estar tendo relação sexual com diversas mulheres, mas, ao mesmo tempo, na hora de casar, ele tem que casar com uma mulher virgem. Então, a gente também tem esse preconceito, esse machismo que pesa muito para a mulher, onde a mulher ela não é incentivada a exercer a sua sexualidade. A mulher ela tem que ser virgem, porque senão ela vai ser pecaminosa, impura, ela não vai ser mais adequada para aquele homem. E isso tudo que eu falei aqui agora também envolve muito a homofobia, onde você sempre incentiva o menino tem que ser pegador, tem que pegar todas as mulheres, e se ele for homossexual, meu Deus, isso é um desgosto para a família, né? Então a educação sexual ajuda muito a desconstruir, principalmente esses preconceitos. Já com as crenças limitantes, seria mais relacionado aos pais.
E o que acontece? Muitas vezes os pais, eles não recebem na sua vida uma educação sexual lá na sua infância, na sua adolescência, então eles acreditam que o filho deles vai ser para sempre uma criança, ou então eles acreditam que os filhos deles nunca vão precisar receber esse debate, né, essa educação sexual, porque, eu não recebi, aconteceu tudo bem, então meu filho também não precisa. E eles acabam aí não permitindo que o filho deles tenha acesso a essa educação sexual. E isso é muito preocupante, porque os filhos, eles não necessariamente eles são uma cópia dos pais. Eles também são indivíduos únicos e separados, né, dos pais, indivíduos diferentes. Então, assim, não é porque os pais deles são heterossexuais que a criança necessariamente precisa ser. E os pais precisam entender isso. Não é porque eles casaram virgem que a criança precisa, o adolescente precisa casar virgem também. Não, talvez ele queira iniciar sua sexualidade antes. E como que ele vai fazer isso com respeito, com segurança, com conhecimento, se os pais não permitem, se os pais não conversam, se os pais não dialogam com eles a respeito disso, né? E o tabu que envolve a sexualidade, eu acho que é tudo isso que eu falei, né? Isso tudo é um grande tabu. A gente trabalhar esse assunto com os adolescentes e com as crianças, né? E até mesmo com esses pais, é a melhor forma da gente combater esse tabu e esse preconceito. É através da educação que a gente consegue realmente fazer uma mudança. E obrigada pela pergunta de novo. Tem mais uma da Caroline Gonçalves. Ela perguntou: Beatriz, gostaria de fazer uma pergunta. Na sua opinião, qual a maior importância de se trabalhar os conceitos de gênero, por exemplo, a orientação sexual, com os adolescentes? Oi, Caroline, obrigada pela pergunta. Então, é extremamente importante, primeiramente para sanar a dúvida, né, desses adolescentes, desses jovens, porque a gente cresce numa sociedade heteronormativa e quando a gente chega na adolescência, às vezes o jovem que é homossexual, bissexual, ou tem uma orientação sexual que seja diferente da heterossexualidade, ele se encontra perdido, porque nunca foi falado disso na vida dele. Quando fala no sentido de que seja algo sujo, algo pecaminoso, como se ele fosse para o inferno, ele vai ser condenado para sempre por ser quem ele é, ou então acha que isso é uma escolha dele, às vezes acha que medidas corretivas, como bater na criança, agredi-la verbalmente, esse jovem, né, que irá adiantar de alguma coisa, e não vai. Então, assim, ele fica extremamente confuso. Vamos nos colocar no lugar, né, desse adolescente, desse jovem. Como que ele não deve ficar perdido, extremamente confuso, onde ele não sabe o que ele não é aceito em nenhum local, ninguém fala dele. Quando ele tem algum tipo de acesso à educação sexual, é sempre voltado para os heterossexuais, então ele não é incluído nisso. Então, como que ele se sente, né? Então, trabalhar esses conceitos é de extrema importância para a gente prevenir e abolir essas atitudes preconceituosas. Ou seja, já é difícil que a gente consiga estabelecer uma relação de confiança entre esses adolescentes pais, os responsáveis. E também é muito difícil que esses responsáveis consigam educar sexualmente seus filhos. Então, essa falta de diálogo entre os pais e os filhos, ela é ainda mais acentuada quando o jovem não é heterossexual. Porque esse tema, né, a homossexualidade, a não heteronormatividade, ela ainda é um tabu muito grande na sociedade. E ela é vista também como sinônimo de promiscuidade, é uma afronta à moral e aos bons costumes. É como se seu filho, a partir do momento que ele não é heterossexual, e a partir do momento que também ele não é cisgênero, ele vai se prostituir, esse é o único caminho que ele tem para a vida dele, ele vai se afundar nas drogas, todos esses estereótipos preconceituosos acerca dos LGBT e que há mais, eles afloram justamente, né, quando a gente tem esses discursos dos pais. Então é muito importante a gente trabalhar esses conceitos com os adolescentes e, mais importante ainda, a gente trabalhar com os pais deles. Mais uma da Esther Brandão. Existe alguma idade mínima para começar a conversar com as crianças sobre educação sexual? Oi, Esther, muito obrigada pela pergunta.
Então, como a gente passou aqui, o ideal é que seja trabalhado, comece a ser trabalhado, né, com crianças de 3 a 5 anos, porque é a idade justamente onde elas começam a entender melhor, desenvolver essa cognição, onde elas vão conseguir compreender o assunto, e foi o que eu disse anteriormente, a gente precisa filtrar o assunto, não é mentir para a criança, mas é filtrar a informação, para que ela consiga entender e compreender numa linguagem que seja compatível com a sua idade. Mas o recomendado é que inicie aí a partir dos 3 anos de idade. Muito obrigada, Beatriz. A gente encerrou aqui nas suas perguntas. Vamos passar agora para a Bárbara. Então, Bárbara, a primeira é a Esther Brandão também. Como é possível os profissionais, tanto da saúde e educação, relatarem ou notificarem situações de violência sexual? Bom, obrigada, Esther, pela pergunta. Então, se o profissional de saúde ele está com a suspeita ou então com as evidências, ele vai relatar para o Conselho Tutelar que tem já dentro do hospital mesmo. Então, ele vai acionar o Serviço de Proteção à Criança, que, né, deveria ter em todos os hospitais, e relatar o caso. E aí, o caso passa para eles e fica nas mãos deles. Então, eles, Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e da Juventude, que vai ficar responsável por essa criança. E agora uma da Ingrid Bentes. Existe um fluxograma padronizado nacionalmente que os profissionais podem utilizar quando identificam um abuso ou somente devem notificar? Então, Ingrid, nas nossas pesquisas, nós não achamos algum tipo de fluxograma ou algum tipo de padrão que os profissionais devem seguir, só a notificação mesmo. Porém, é uma ótima ideia e deveria existir, sim, até para a própria capacitação dos profissionais, para eles entenderem mais sobre o assunto. Então, por isso que eu fiz a observação de que é realmente necessário ter mais políticas públicas, né, para essa capacitação dos profissionais. Então, isso talvez incluiria esse fluxograma também, né, como se fosse talvez um passo a passo para os profissionais conseguirem entender mais o que fazer nessas situações. Agora tem uma da Larissa Alves do Prado. Como identificar que uma criança sofre abusos sem ter contato diário com ela? Por exemplo, um profissional da saúde ou educação. Quais sinais pode-se observar? Então, são diversos os sinais, né? Assim como podem ter diversos sinais, 2, 3 sinais, podem não ter sinais nenhum também, entendeu? É muito relativo isso, é de criança para criança, a forma como ela lida com o assunto, mas o que a gente pode fazer é identificar a partir do que a gente tem em mãos, né? Do que a gente sabe. Então, aqueles sinais que eu citei sobre proximidade excessiva, ou então alguns comportamentos que ela já abandonou e ela volta a ter, um afastamento, né, em relação às pessoas. Então, se ela não quer que você encoste nela, ou por algum motivo, ela sente medo, ela não gosta de ficar sozinha, enfim, diversos sinais que eu citei no slide que a gente pode identificar, mesmo sem ter contato diário, né? A gente pode identificar alguns desses que não precisam necessariamente a gente estar todo dia ali com a criança, e aí a gente monta suspeita em cima disso e relata para as autoridades que são competentes para isso. Tem mais uma aqui agora, da Carol Suete. Bárbara, as manifestações citadas são exclusivas de crianças que sofrem abuso? Então, não são, né? Algumas crianças, ao longo do seu desenvolvimento, podem apresentar algumas dessas coisas, por exemplo, os comportamentos infantis que ela volta a ter. Se ela voltar a fazer xixi na cama ou chupar dedo, podem existir alguns outros motivos para isso, tá? Mas é questão da gente se atentar para todo o cenário, é a gente observar todo o cenário. Então, a criança que ela está passando por uma situação de abuso, ela vai apresentar 2 ou mais desses sinais. Então, a gente tem que se atentar para mais o que aquela criança está passando, né? É só isso, ela está apresentando um sinal e está sofrendo abuso.
Não, então é questão da gente observar aquela criança, né, se a gente puder, dia após dia, para poder montar a nossa suspeita de abuso sexual. Tem uma agora da Leilane Cunha. Como nós, professores, devemos proceder quando o responsável não acreditar que a criança está sofrendo abuso? Então, se a gente tem a suspeita, a gente notifica direto para denuncia no conselho tutelar, se a gente tem evidências também, né, se a gente montou toda uma história, sabe quais são os comportamentos que aquela criança está tendo, ou se já viu acontecer, se você é uma testemunha disso, desses casos em que a criança está sofrendo abuso sexual, você pode denunciar, você pode notificar diretamente, ou ligando para o Disque 100, que eles vão te orientar também o que você deve fazer, ou você pode notificar diretamente para o conselho tutelar. Agora, eu queria fazer um comentário rapidinho, se fosse possível, só uma complementação. É importante a gente também ressaltar que existe uma ficha, né, como a Bárbara mencionou, a ficha de notificação compulsória, que ela é preenchida pelos profissionais de saúde. Geralmente, se for atender numa UBS, até mesmo o gestor da UBS ele pode preencher a ficha. Mas o que acontece? Em caso de violência sexual, essa ficha de notificação compulsória, ela deve ser imediata. O caso ele tem que ser notificado, ele deve ser reportado para a secretaria do município em até 24 horas. Ótimo. Tem mais uma aqui agora para a Bárbara, que é do Ian Pinto. Bárbara, numa situação em que a criança sofre um abuso, que a suspeita é confirmada, além da notificação, é passível comunicar à polícia? Então, sim, se você tiver essa oportunidade, né, de comunicar à polícia, e se a suspeita foi confirmada, né, para a gente não entrar para as estatísticas de denunciar erroneamente o abuso, se você tem as evidências, se você já montou a ficha, se você tem as fotos dos ferimentos, o mecanismo de agressão, enfim, tudo, a ficha completa daquele abuso, você pode levar até a polícia, sim. Agora, gente, eu vou finalizar com uma pergunta que eu acho que as duas podem responder, que é da Sabrina Barreto. Como nós, mulheres, podemos nos portar diante de uma sociedade machista? Pode começar, Bia, se quiser. Ok. Sabrina, obrigada pela pergunta. Então, eu acho que, primeiramente, a gente precisa se posicionar e entender que muitas das atitudes machistas, elas acabam nos afetando de tantas formas que a gente nem imagina. Então, acredito que a primeira coisa seria a gente buscar conhecimento acerca do que é o machismo, quais tipos de atitudes são machistas, são consideradas machismo, e a gente começar a reportar, a gente se posicionar, e a gente também, de certa forma, ensinar, transmitir nosso conhecimento. Às vezes tem muita gente que usa um discurso falando, tipo, eu não tenho paciência com macho escroto, eu não tenho paciência com machismo, mas antes de qualquer coisa, eu sei que é irritante, eu sei que é horrível sofrer machismo, né? Mas, assim, a gente precisa educar, a gente precisa sinalizar. A gente tá lá com a nossa roda de amigos e a gente pegar e falar, poxa, essa piada aí que você fez foi sem graça. Isso é machista. Isso não foi legal. É a gente sinalizar para os nossos pais quando eles tiverem alguma atitude machista. É a gente parar e pensar, será que algum comentário que a gente está fazendo também é machista? É a gente aproveitar e talvez se a gente tiver um namorado, um amigo, algum homem próximo da gente, a gente sentar e conscientizar aquele homem do que é um machismo, do que caracteriza esse machismo, e a gente chegar e assim, a gente sabe que infelizmente muitos homens só respeitam outros homens, só dão ouvidos a outros homens. Então, mesmo que o espaço, né, o local de fala seja de nós, mulheres, para a gente falar sobre o que é o machismo, a gente falar e reportar o que a gente sofre na nossa pele, é importante a gente chegar para esses homens e falar, poxa, posicione também, se posicione,
sabe? Discuta isso com os seus amigos, chega lá no seu meio, quando você perceber que algum amigo seu teve alguma atitude machista, repreende ele, ensina que aquilo é errado, demonstra para ele que aquilo é errado. Eu acho que o nosso principal papel é a gente permanecer firme, né? Lutar contra essa sociedade machista, mas também a gente usar do nosso conhecimento, usar da nossa voz, o poder que a gente tem para a gente disseminar esse conhecimento e ajudar a construir uma nova sociedade através da educação. É a gente educar os outros, mostrar que está errado, o porquê está errado e esperar, né, que, felizmente, eles não continuem propagando essa atitude tão ruim e prejudicial para a gente. Eu acho que basicamente é realmente isso, é a gente bater de frente, né, contra certas atitudes, e a gente está sempre buscando conhecimento, não lembro se a Bia comentou isso, mas a gente está sempre pesquisando, argumentando, pesquisando mesmo para ter argumentos na hora de bater de frente com essas atitudes, né? E, assim, nos casos em que não for possível educar, como a Bia falou, a gente ir na calma, ir na paciência e explicar o porquê tá errado. Depois de a gente tentar fazer tudo isso, e mesmo assim a pessoa não quer escutar, eu acredito, assim, a pessoa continua com o pensamento dela, é um pensamento errado, mas ela vai continuar com o pensamento dela. Infelizmente, a gente tentou e não conseguimos mudar, então o que a gente pode fazer diante dessas situações? Primeiro, eu me afasto da pessoa, e se não for possível me afastar da pessoa, eu continuo vivendo minha vida normal, exercendo os meus direitos, tendo a minha liberdade, que eu sei que eu tenho, e ninguém vai poder tirar isso de mim. Então, eu acho que é realmente isso, bater de frente contra essas situações, seja educando, ou seja, você vivendo a sua vida normalmente e tendo a sua liberdade como mulher. Sim, é importante a gente se empoderar realmente dos nossos direitos. Teve até uma questão que eu comentei rapidamente na palestra sobre a questão do preservativo. Poxa, não dependa, se você tem relação com um homem, não dependa de ele chegar com preservativo para depois ele chegar e, eu não gosto, porque aperta, porque eu não trouxe. Se empodere, conheça o preservativo feminino, use, leve os seus preservativos com você. Isso também é um empoderamento feminino, sabe? É a gente realmente saber enfrentar isso, é a gente entender quais são os nossos direitos e lutar por eles, brigar por eles e brigar pelo nosso espaço. A fala da Bárbara foi perfeita, então acho que realmente não tem mais nada a acrescentar.